Onde estou? Quanto tempo fiquei inconsciente? Num quarto de posto médico, agente. Você esteve apagado por quase 5 dias. Tem sorte de estar vivo. O delegado estava coberto de razão. Realmente eu tive muita sorte, pois ele me dissera que havia mandado um grupo de busca e eles me acharam inconsciente na floresta. O padre? Onde está o padre? Eu preciso vê-lo. Deve estar na igreja. Mas o que? Antes que o delegado continuasse, e apesar de ainda estar sentindo a cabeça dolorida, eu me levantei da cama. Ei, espere aí! O que aconteceu afinal? Quem fez esse estrago na sua cabeça? No caminho eu explico, delegado. Agora tem que falar com o padre. Então fomos até a igreja para falar com o padre. E quando entramos, observamos que ele estava de joelhos, rezando diante da imagem de um crucifixo. Com licença, padre. Oh, senhor Castro, disse o padre olhando as ataduras em torno da minha cabeça com espanto. E com curiosidade me perguntou: o que aconteceu com sua cabeça? O senhor vai saber, padre. Por favor, diga-nos antes tudo o que sabe sobre os crimes. Ora, decidiram dar atenção a esse velho padre. Disse o padre dirigindo um olhar para o delegado Brandão, como que guardasse uma certa mágoa. Desculpe-me por não ter lhe dado a atenção que merecia antes. O padre pediu para que o acompanhássemos até uma pequena sala nos fundos da igreja. Venham comigo. Mas ainda não sei o que fez mudar de ideia, senhor Castro. Difícil para eu explicar. É que vi quem me atacou. Era um monstro de mais de 2 metros de altura e tinha chifres. Ao mesmo tempo que o padre abria um pequeno cofre, ele me disse então: essa era a confirmação que me faltava. Foi Boionan que você viu. Quem? Boionan, filho servo de Ayangá, o demônio da selva amazônica. Vejamos agora isto. O padre retirou do pequeno cofre um par de que parecia ser antiquíssimas adagas e, apontando-as, disse: olhem bem. Então o padre começou a falar. Como o delegado Brandão bem sabe, eu me formei sacerdote no Vaticano. Foi lá que conheci Moshe Feigenbaum, um israelita que havia ingressado na Igreja Católica. Nos tornamos grandes amigos, mas infelizmente, após alguns anos, Feigenbaum acabou adoecendo e veio a falecer. Mas, ainda uma semana antes de sua morte, ele me chamou às pressas, pois tinha muita urgência de conversar comigo. E por não ter familiares ou parentes próximos, a única pessoa que ele tinha confiança
era em mim. Por esse motivo, ele confiou a mim seus papéis e objetos particulares e me fez uma terrível revelação que alguns anos antes de ingressar na igreja era um terrível segredo que guardou por anos e que naquele momento precisava ser revelado para que providências fossem tomadas. Feigenbaum me disse que antes de entrar para a igreja, ele era arqueólogo e havia realizado estudos em cidades soterradas nos arredores de Jerusalém. Numa dessas escavações, ele acabou descobrindo um altar e em cima desse altar estavam estas duas adagas. Ao que parecia, o lugar era destinado à prática de macabros rituais de magia negra. Atrás do altar havia uma passagem lacrada e ele a derrubou. Então, penetrou numa pequena saleta com inscrições nas paredes. Disse-me que começou a sentir um estranho calor naquele cubículo, como se estivesse entrando nas profundezas infernais. As terríveis sensações se intensificaram quando ele começou a decifrar as inscrições. Aquilo era horrível. De acordo com Feigenbaum, as inscrições que decifrou diziam o seguinte: "E o Filho do Criador pisará na face da terra. Este será o sinal para o início do fim, pois após a sua morte, as hordas do inferno, lideradas por Ainanga e Beuzebu, farão o sacrifício de 6 moças virgens, arrancando-lhes os corações, para que, no 21º sacrifício, se realize o encanto do Apocalipse." As emanações dessas palavras grafadas nas paredes do recinto foram tão fortes que Feigenbaum fugiu do lugar com as adagas e entrou para a igreja em busca de salvação para a sua alma. E o que é esse encanto do Apocalipse? Bom, ele, analisando os símbolos, descobriu que o encanto do Apocalipse é o seguinte: a cada século, eles juntam os 6 corações em um ritual macabro, os aquece até virarem pó e levam até a presença de Satã. Quando as 21 vasilhas do pó estiverem reunidas, elas se fundirão em uma só, e será entregue num ritual macabro ao Senhor dos Infernos, que possuirá então o poder para soltar na terra os 4 cavaleiros: guerra, fome, peste e morte. E esse será o fim dos dias. Espera aí, padre. Você disse que a cada século ocorreram os sacrifícios de meninas, mas todos ocorreram na Amazônia? Não, meu filho. A cada século eles montaram o altar em diferentes lugares do mundo. O primeiro sacrifício aconteceu em Jerusalém.
depois em Constantinopla e por aí afora, até chegar aqui na Amazônia, pelas mãos de Ainanga, ou Anhangá, como é mais conhecido nos mitos indígenas, e Beelzebub, como foi determinado. Deixa ver se eu entendi bem, padre. Se eles matarem a sexta menina, será o fim da humanidade? Exato, confirmou o padre de forma precisa e direta. E, mostrando novamente as adagas, ele continuou. Veem essas adagas? Na época eu mesmo não tinha entendido por que Feigenbaum, ao invés de confiá-las ao sumo pontífice em pessoa, preferiu que eu as guardasse. Hoje eu compreendo. Deus, na sua santa vontade, quis dar uma chance à humanidade, pois estas adagas são as únicas armas capazes de mandar de volta ao inferno Anhangá e Beelzebub. E é você, Eugênio, quem deve impedi-los. Como? Perguntei, bastante surpreso e confuso. Meu filho, talvez você ainda não tenha compreendido direito. Você teve os sonhos, não estou certo? Eu também os tive. Sabia que Deus enviaria um guerreiro para salvar a última criança e impedir que o encanto do Apocalipse se consuma. Quando eu soube da sua chegada aqui no Mutuim e tentei falar com você lá na pousada, eu tive a confirmação de que era o escolhido pela vontade de Deus. Você deve cravar uma adaga no peito de Anhangá e outra no peito de Beelzebub. Isso não pode estar acontecendo. Você ainda tem alguma dúvida? Não, padre. Eu estava pensando alto. Durante o caminho de volta à delegacia, o delegado, sob intensa preocupação, dadas aos últimos acontecimentos, disse: vou passar uma ligação via satélite para Iranduba e pedir ajuda. Um esquadrão especial para reforço. Hoje é quinta e talvez não haja tempo deles chegarem aqui. Efetivamente, o quantitativo à disposição do delegado era insuficiente para aquela operação perigosa, mas era o que tínhamos. O delegado então reuniu toda a sua equipe e com eles organizei e expliquei o seguinte plano. Montaríamos os grupos de vigilância em cada uma das casas restantes, onde com certeza estaria a sexta menina que o demônio Boionã levaria para o local do sacrifício. Amanhã, quando for sexta-feira, nós deixaremos esse maldito demônio levar a criança. Fiquem apenas vigiando as casas de longe. Vocês somente devem agir se os respectivos moradores, talvez, por estarem movidos pelo desespero, tentarem alguma coisa, tentarem impedi-lo de levar essa criança. Pois Boionã matará qualquer um que ficar no seu caminho. E daí em diante, eu irei segui-lo escondido e, com certeza, ele irá direto até o local do altar. E vocês não façam nada sem a minha ordem. E, por último, rezem para que o nosso plano dê certo,
porque caso eu não consiga salvar a criança, será o fim de tudo, literalmente. E na sexta-feira, como era previsível, Boionan invadiu uma das casas e pegou a menina que ali morava. Dessa vez, porém, deixamos que ele a levasse sem resistência. Os homens do delegado não interferiram, só ficaram olhando de longe, escondidos, mas preparados para qualquer eventualidade. Ainda que o avô da criança suplicasse inutilmente para que a criatura devolvesse sua neta, mandei então que o policial que estava ali de vigia fosse amparar aquele pobre senhor. E eu, então, tratei de seguir o demônio sorrateira e cautelosamente. Então, depois de algum tempo seguindo pela floresta, eu o vi entrando em uma caverna. Eu concluí que era nessa caverna onde eles realizavam os assassinatos. Quando comecei a entrar na caverna, sabia que estava colocando minha vida em risco, indo direto para a cova dos leões, e fiquei pensando: Deus, tomara que essas adagas que o padre me deu façam efeito. A caverna era muito úmida e o cheiro de enxofre era bem forte. Usando minha lanterna, eu tentava me guiar através da penumbra, em direção ao que parecia ser a origem de vozes, mas não vozes humanas. Era algo mais perturbador. Cheguei até a pensar se não estava ficando louco, pois ainda não acreditava em tudo que estava acontecendo. Foi aí que vi uma luz no fundo. Não uma luz comum, era uma luz vermelha. Ao mesmo tempo, as vozes soavam bem mais alto. E àquela altura, eu tive certeza de que não eram vozes humanas. Estava somente a 3 passos da entrada. Apesar de todo o meu treinamento, de toda a minha experiência nas várias operações em que atuei, meus anos na Polícia Federal, eu estava me sentindo muito inseguro. A vontade era de sair correndo. Minhas pernas tremiam. Não sei se era pelo medo ou pelo terrível cheiro de enxofre que cada vez se tornava insuportável. E aquele cântico que preenchia o ar era tão macabro, tão sinistro. Então cheguei exatamente na hora do último e derradeiro sacrifício. Deus, dai-me forças para que eu não fale com essa criança inocente. Nesse exato momento, senti um par de mãos demoníacas me empurrando. Caí rolando da ladeira pedregosa até a parte mais baixa da caverna. E mal tive tempo de me recompor, quando fui cercado e atacado por algumas criaturas que, embora em sua forma cadavérica e pálidas, pareciam figuras humanas e, portanto, inferiores aos outros demônios que ali se encontravam. Todavia, eram ameaçadoras como a morte e surgiam dos cantos da caverna como um bando de repugnantes assombrações vindo do próprio inferno. Tive de usar de
toda a minha agilidade e perícia em karatê para me desvencilhar daquelas criaturas cujos corpos exalavam o cheiro da morte e impediam de me aproximar de Beelzebub, que segurava um punhal para enterrá-lo no coração da menina. E tive de ser bem rápido, pois quando ele levantou o punhal, percebi a intenção daquele demônio e tinha de agir com rapidez e eficácia. Sem perda de tempo, eu saquei uma das adagas que estavam na bainha de meu cinto e, a segurando com firmeza, corri muito e saltei em cima de suas costas. Com minha perna direita, apliquei uma chave de imobilização no seu braço direito para impedi-lo de usar a lâmina, e com meu braço esquerdo envolvi seu pescoço e com a mão direita que segurava a adaga, cravei-a em seu peito. Então, Beelzebub começou a se contorcer agonizante e em seguida explodiu em uma nuvem de fumaça negra e desapareceu. Beelzebub se foi, porém ainda faltava Anhangá. Não sei ao certo, mas tive a impressão que Anhangá, quando viu a adaga, sentiu medo pela primeira vez. Contudo, Anhangá seria um desafio maior e por isso muito mais perigoso. Sem contar que eu estava bastante cansado e com algumas escoriações no corpo. A luta contra os demônios e o esforço que eu havia despendido para deter Beelzebub acabaram exigindo muito da minha condição física. Eu segurava a outra adaga, no entanto, mal estava me aguentando em pé. Anhangá olhava para mim com muito ódio e, sob seu comando, aquelas criaturas infernais começaram a me cercar cada vez mais. Não havia para onde fugir. O que fazer, Deus? Eu não podia me entregar. Tudo dependia de mim. Naquele momento de angústia, eu estava tão concentrado em Anhangá que não percebi um daqueles demônios que começou a se aproximar furtivamente e prestes a me atacar pelas costas, quando do nada ele foi alvejado por um tiro, cujo som ecoou pela caverna e que pelos meus ouvidos experientes identificou como sendo o inconfundível barulho de disparo de uma calibre 12 e em seguida o som de recarga. Ouvi uma voz vinda de cima da parte superior da caverna. Ei, escórias infernais! Então vocês querem acabar com o mundo, é? Eu sinto muito, mas nós é que vamos acabar com vocês antes. Vi então que era o delegado Brandão segurando a calibre 12, e com ele estavam vários homens armados que tinham vindo em meu socorro. Eugênio, vai com tudo que a gente aqui te dá cobertura. Até o padre tinha vindo com eles e começou a recitar o Salmo 23 e seus versículos para nos dar alento, pois até mesmo os soldados mais calejados também necessitavam da força e proteção divina para as batalhas no campo espiritual contra as forças do mal e seus emissários. Deduxit me super semitas justitiae propter nomen sum. Non et si. Quando os demônios viram os homens armados, tentaram atacá-los, mas foram rechaçados pelos fuzis, pistolas e granadas. Foi então que Anhangá veio como um touro bravo, urrando de forma bestial e ameaçadora em minha direção, e me colocando em posição de defesa, segurei a outra adaga firmemente na minha mão, para cravá-la em seu peito.
mas o demônio foi muito rápido e me derrubou no chão. E em seguida jogou todo o peso do seu corpo asqueroso em cima de mim. Depois ele me segurou e com sua força sobrenatural me levantou com suas mãos como se eu fosse nada e me arremessou de costas no chão úmido e lodoso da caverna. O impacto foi doloroso, mas eu ainda estava vivo e triunfante, pois apesar de tudo, consegui cravar a adaga no seu peito. Consegui, demônio maldito, consegui, pensei comigo mesmo. E assim como Beelzebu, Anhangá também explodiu numa fumaça negra e foi despachado de volta ao inferno. Então, de repente, a caverna começou a tremer violentamente. Vamos dar o fora daqui, a caverna vai ruir, gritou o delegado. Sem as forças infernais para sustentar suas estruturas, a caverna começou a desmoronar. O delegado e todos os homens saíram correndo apressadamente. Em seguida, eu, com a menina já nos meus braços, e percorri os corredores que estavam desabando, até chegar à saída. Graças a Deus, a criança estava salva, tudo estava acabado e a humanidade teria mais uma chance. Voltamos até a pequena cidade e deixamos a criança no posto médico, onde ela recebeu os devidos cuidados. Dias depois, eu e o delegado Brandão bebíamos uma cerveja num bar do Mutuim, tentando entender tudo o que havia acontecido. O delegado disse: enfrentamos demônios de verdade, não foi, agente Eugênio? Sim, delegado. O delegado tomou mais um gole de cerveja e, olhando para os lados e falando baixo, e olhando sério nos meus olhos, disse: eu sei que sim. Você sabe que foi e os nossos colegas que estiveram lá também sabem que foi. Mas o delegado fez uma breve pausa para tragar o cigarro que fumava. Então continuou: tem um problema aí. Demônios, criaturas sobrenaturais, outras assombrações do capeta não existem. Olhei para o delegado com dúvida e disse: como assim? Explique melhor que eu ainda não entendi aonde você quer chegar. O delegado continuou: veja bem, seres sobrenaturais ou do folclore não existem em nosso ordenamento jurídico e na lei brasileira nunca se provou a existência deles, correto? Inclusive depois de mortos. Eu e você, Eugênio, como agentes da lei, digamos, se falarmos sobre o que realmente aconteceu aqui, é pedir para sermos taxados como loucos. Ou você não acha? E quando um agente da lei, um policial, um delegado, ou até mesmo um juiz comete um crime, este crime envergonha toda a instituição. Bom, se bem que... sem comentários, deixa pra lá. Mas o fato é que se um policial que se torna assaltante ou um delegado que recebe propina, um juiz que vende alguma sentença, a credibilidade das instituições cai por terra. E
E sabemos que, por precaução e resguardo, a gente acaba sendo obrigado, até por força das circunstâncias, a adotar uma corrente de silêncio. Quando nós, agentes da lei, lidamos com alguma situação fora do comum ou sobrenatural, precisamos narrar fatos comprovados cientificamente. E não podemos alegar o sobrenatural, senão vamos ser, como eu disse, taxados de maluco. E vamos acabar sofrendo a exoneração dos nossos cargos. E aí, Eugênio? Você entendeu agora o meu ponto de vista? Depois de toda aquela explanação feita pelo delegado, e vendo que ele tinha completa razão em seus argumentos, combinamos então que em nossos relatórios, que apresentaríamos aos nossos respectivos superiores, que um pequeno grupo de satanistas eram os responsáveis pelo sequestro e morte das 5 meninas, além da morte dos outros rapazes, e que eles agiam secretamente, e descobrimos que seu esconderijo ficava numa caverna escondida no meio da floresta. E isso dificultou bastante as investigações. E quando demos voz de prisão ao grupo, eles se recusaram e começaram a atirar. Acrescentamos também que o grupo tinha em sua posse material explosivo que acabou acidentalmente explodindo com todos os seus membros. E na Corregedoria da Polícia Civil e Militar, todos os policiais envolvidos e já previamente combinados com o delegado Brandão também apresentaram a mesma versão. Isso serviu para manter tudo em segredo. No primeiro momento, o meu chefe, o superintendente regional da PF, não acreditou muito, mas por falta de uma explicação melhor e com o inestimável testemunho do padre, que somente algum tempo depois vinha saber que usou de suas importantes conexões no Vaticano, também, por assim dizer, mexeu os pauzinhos, que por sua vez chegaram até os altos escalões da PF em Brasília e acabou corroborando a meu favor. Então, não se podia fazer muita coisa. Dessa forma, o caso das mortes das crianças do Motuim estava concluso. E eu, após alguns meses, acabei sendo promovido a delegado federal. Após 5 anos desses acontecimentos, as memórias ainda estão vivas. E hoje estou plenamente convicto que o mal e os demônios infernais continuam se ocultando nas sombras para trazer o apocalipse e destruir a humanidade. Enfim, esses foram os fatos. E o resto, meus amigos, sem comentários. Boa noite.